peso muito maior do Muito que maior, o sempre vai ter, sempre vai ter. E ecoa mesmo, assim demora como um muito. cliente, né? Os clientes satisfeitos, eles falam, eles compartilham um com o outro, isso é muito bom, mas Deus o livre, acontece alguma coisa negativa, isso vai ter um peso É isso. infinitamente maior. É isso aí, isso mesmo. Uma outra pergunta aqui, achei legal, que fala assim: como montar um Dream Team corporativo? O time dos sonhos corporativo, tem jeito? Olha, o meu time dos sonhos não necessariamente é feito de estrelas. Aí é o primeiro ponto, né? Não é feito de estrelas. As pessoas são diferentes, né? E o Dream Team, para mim, é a junção de competências diferentes. Perfeito. Né? Então, nenhum time de futebol joga com 4 camisas 10, com 5 goleiros. Ninguém vai ter sucesso com isso. Inclusive, exemplos do próprio futebol, montagem de times galácticos não ganharam nada. Né? Então, para mim, um Dream Team, né, não é feito só de camisa 10. Tem que ter quem empurra, tem que ter o camisa 10, mas tem que ter também um bom zagueiro, um bom atacante, né? Tem que ter. Por quê? O volante carrega piano. Exatamente. Tem que ter quem vai fazer o trabalho ruim, o trabalho chato, e vai fazer com o mesmo prazer e competência do camisa 10, né? E isso é composto um time. Só que a força desse conjunto aqui é inestimável. Quando você junta pessoas com competências e características pessoais diferentes, é muito Perfil rico. comportamental, né? É muito que é o que a rico. gente falou aqui também, né? Cada um tem o seu perfil. Um é mais especialista em cálculos, o outro em raciocínio, o outro em relacionamento, e aí vai. Eu participei de um time, da montagem de um time uma vez, que tinha literalmente 20 camisas 10. Era uma briga de ego tão grande. Ainda é isso. Pois é. Era uma briga de ego tão grande que era um mais poderoso e mais importante do que o outro. Não tinha uma unidade de pensamento. Sabe? Cada um defendendo literalmente o seu interesse próprio. Orgulho, não o do né? todo. Então, assim, é perigoso isso. Eu prefiro ter os carregadores de piano, ter os zagueiros e ter também o camisa 10. Sim. Todos são importantes. E nenhum é mais importante que o outro. Exatamente. Todos são importantes. Da mesma maneira. E você falando isso, eu me lembro muito do esporte. O esporte ele é um reflexo da vida, né? E eu gosto muito de futebol, mas também gosto muito de basquete. E eu tem a série contando sobre o Michael Jordan. E por meio dessa série, eu conheci muito sobre o Dream Team, principalmente de 89, assim. E os pilares principais, tem muitas outras pessoas. Tem o Steve Kerr, que ele foi técnico, inclusive, da seleção americana nas Olimpíadas. Ele era o armador. Mas o Michael Jordan, ele só foi o Michael Jordan, o MVP, o campeão, porque tinha o Scott Pippen carregando o piano dele e tinha o Dennis Rodman só pegando rebote. É isso aí. Só pegando rebote. É isso aí. Só, né? Mas se não tivesse eles, o Dennis Rodman pegando o rebote, brigando pelo rebote, que difícil ter um reboteiro melhor do que ele. O Scott Pippen na marcação como ala e o Steve Kerr para entregar as bolas melhores possíveis para o Michael Jordan, ele não seria o Michael Jordan que ele é, e o Chicago Bulls do Phil Jackson não seria o Chicago Bulls que foi e é conhecido como é até hoje. E quando junta isso, né, com a competência individual, você deve saber disso, né, mas eu estudei um pouquinho isso aí também, eu gosto muito de basquete também, tá? O Michael Jordan, todos os treinos ele ficava até mais tarde treinando arremessos. Sim. Ele ficava 3 horas a mais do que os outros, em média, estudando. O que eu estudar? Eu praticar o arremesso dele. Sim. Tá? Então, assim, é o time, e aí quando você tem um time forte, que é um Dream Team mesmo, você destaca os talentos individuais, porque não tem como, né? Porque tá todo mundo junto e todos sabiam, joga a bola para ele, que ele vai resolver. Sim. Então, é a confiança mútua, né? Ele também confiava nos outros, ele fala isso, né? Tem depoimentos que ele mesmo reconhece que ele só foi quem é, porque ele tinha pessoas tão brilhantes quanto ele fazendo outros papéis. Sim. Né? E na geração depois teve o LeBron James e o Kobe Bryant, né? E o LeBron ele fala muito sobre isso, que quando ele chegou na seleção com 19, 20 anos, o Kobe Bryant já estava lá, ele era mais velho, né? Infelizmente faleceu, ele e a filha dele, né? Naquela tragédia de helicóptero. Mas o LeBron ele fala muito isso, que ele sempre acordava mais cedo, o treino era 6 horas, ele chegava lá 10 para 6, 15 para 6 para poder
mostrar que ele chegou antes, mas quando ele chegava, o Kobe Bryant já estava lá tá suando, Olha aí, ó. já exausto de tantos arremessos que ele treinou. Né? Então, alguém pediu isso para ele? Não, ninguém pediu. Você sabe que o Mike Tyson, né? Ele fala isso, né? Perguntaram para ele uma vez por que ele era tão bom. Ele falou assim, porque eu acordo mais cedo que os meus adversários para treinar e me preparar fisicamente. Hoje eu acordo às 5 da manhã. E se amanhã eu ficar sabendo que alguém acorda às 4, eu vou acordar às 3. E se alguém acordar às 3, eu não vou dormir. Então... É decisão, né? É a decisão, né? É a atitude da pessoa, né? O último exemplo, assim, porque esporte não tem jeito, né? Mas no livro As Regras de Ouro, é do treinador Bill, não me lembro o nome dele, ele é o treinador do Michael Phelps. E ele conta que ele descobriu o Michael Phelps com criança, mas ele viu uma aptidão física e viu que ele ia crescer muito e viu, enfim, que a família abraçou, porque mesmo, não é o Michael Phelps que vai nadar, é a família inteira que vai nadar com ele. Não é só ele. É isso aí. Né? E ele fala muito sobre o planejamento, de quando o Michael Phelps ele ganhou tudo que ele ganhou, aí teve envolvimento com drogas, enfim, ele quis voltar para a última Olimpíada dele, que foi uma das melhores da vida dele, né? E daí ele contava que ele começou a analisar, foi como eu vou me sobressair? Ele começou a analisar os principais concorrentes dele, ele viu que eles não treinavam domingo. Falou, meus concorrentes eles não treinam domingo, e eu vou treinar todo domingo. Olha quantos treinamentos a mais eu vou ter. É isso. Isso diz muito sobre a vida. Isso é inteligência. Isso é inteligência. Exatamente, isso é inteligência. Fala, Disruptivos! Curtiu o episódio de hoje? Tá gostando dos nossos conteúdos? Já se inscreve em nosso canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nenhum conteúdo nosso por aqui, ok? Um grande abraço, até mais!